Ain é um coitado azarado, traído pelos colegas, mas salvo por uma deusa, ela lhe concede seus poderes, transformando-o num Giga Chad super poderoso, pronto para detonar todo mundo em busca de vingança. Tudo começou quando os pais de Ain faleceram, e ele foi forçado a virar aventureiro para ganhar a vida. Mas, por ter só uma habilidade de avaliação de baixo nível, os colegas o tratavam mal e o faziam catar lixo. Numa missão, Zoid e Jolene, da sua equipe, o zoam por ser um incel inútil, e ele tem que aguentar, já que catar lixo é seu único talento. Logo, acham um rastro de cães infernais mortos, e Ain, após avaliá-los, avisa que algo está errado, pois são monstros de alto nível que não deveriam estar nem perto daquela masmorra. Mas o espadachim canalha ameaça demiti-lo, sem deixar escolha a não ser segui-lo até um corredor com um monte de cães infernais mortos. De repente, um grande bando de cães infernais o cerca, e Zoid, percebendo que não pode derrotá-los, planeja com Jolene usar Ain como bode expiatório para fugirem. Imediatamente, ela lança um feitiço de paralisia em Ain, permitindo que fujam enquanto o avaliador medroso é devorado pelos cães, como um McLanche feliz especial. De alguma forma, todo o dano em seu corpo cancela a paralisia, então ele afasta os cães com uma pedra e arrasta seu corpo ferido, só para descobrir que seus colegas malvados já bloquearam a saída. Em desespero, ele segue outro caminho que o leva à beira de um penhasco, onde tem que escolher entre cair para a morte ou virar comida de cão infernal. Pensando na sua vida patética, ele percebe que, mesmo que sobreviva, ainda viveria uma vida miserável, sem conquistas reais, a não ser um saco de pancadas humano. Então, ele pula do penhasco para acabar com tudo. Mas enquanto cai, seu corpo machucado é teleportado para uma dimensão estranha, onde um espírito loiro, mais gata que a Sydney Sweeney, se aproxima e o beija na cabeça. Logo depois ele acorda e se surpreende ao ver que todos os seus ferimentos estão completamente curados. Ele avista uma árvore gigante e, ao avaliá-la, percebe que é a lendária árvore do mundo que fornece mana para o planeta inteiro, o que o fascina. Após agradecer a árvore por salvar sua vida, ele sai da dimensão, sem saber que a princesa espírito, Yuri, está atrás dele, tentando avisá-lo de algo. Ao entrar na masmorra, ele se surpreende com a falta de monstros, mas de repente sua orelha e dedos são cortados por um chefe Rank S de Elden Ring. Ain fica chocado, pois a masmorra só deveria ter monstros Rank B, mas a fera começa a despedaçá-lo. Antes que possa acabar com ele, outro monstro urso Rank S o destrói e corta o rosto de Ain. O urso então esmaga seus ossos e tenta comê-lo, mas antes que ele perca a consciência, uma maga misteriosa e humilde destrói o urso e salva sua vida. Um tempo depois, Ain acorda de volta na dimensão, com todos os ferimentos curados novamente. Ele então olha pra cima e vê Yuri, e a beleza dela o faz pensar se ela é uma princesa da Disney reencarnada. Enquanto a deusa sorri para ele, Ain continua a admirá-la, pois, como todos vocês, ele nunca esteve tão perto de uma gata de elite antes. É aí que ele é o brabo. Mas a maga que o salvou, Úrsula, estraga o momento, ameaçando cortar suas joias do infinito. Úrsula então revela que foi Yuri quem a enviou para salvá-lo. Então Ain agradece a deusa com um sorriso gentil, e ela é instantaneamente atingida por uma onda do seu Rhys, fazendo Úrsula dar um chute voador nele. Isso o deixa confuso sobre a relação delas, então Úrsula se apresenta como a guardiã da árvore do mundo, o que a torna mãe de Yuri, já que Yuri é o espírito da árvore. Ela então explica que o curou usando gotas da árvore, mas como não restauram globos oculares, fizeram um artificial usando parte da árvore, chamado Olho Espiritual Protético. Quando ele pergunta a Yuri por que ela foi tão longe por ele, ela diz que é porque ele a agradeceu por salvá-lo, já que todo outro perdedor que ela salvou não mostrou gratidão, mas sim tentou arrancar suas folhas e galhos para vender no Mercado Livre. Úrsula tenta expulsar Ain de casa, mas quando Yuri a lembra das feras perigosas, ainda à espreita na masmorra, a velha decide treiná-lo até que ele esteja forte o suficiente para sair sozinho. Com lágrimas nos olhos, Ain abraça as duas magas enquanto as agradece e Úrsula o incentiva a colocar energia nível Asta no treinamento, porque ele está prestes a ter aulas particulares com o Gojo Satoru do mundo delas. Ao ouvir isso, Ain declara com ousadia que fará o seu melhor. Logo depois, ela o leva para uma parte da masmorra para fazê-lo lutar, explicando que está pulando o estudo teórico para deixá-lo forte o mais rápido possível. Chegam a um local onde ela o alerta de algo à frente, mas ele diz que não vê nada, então ela o pisa repetidamente, apontando que ele não tem consciência espiritual. Após ativar seu olho espiritual, ele surta ao perceber que a sala inteira agora está visível, e Úrsula joga uma pedra num Gremlin Rank S para acordá-lo para o treinamento. O monstro tenta atacar Ain, mas ele desvia, e enquanto ele voa pelo campo de batalha como o Sonic, Úrsula revela que seu primeiro treinamento é desviar de todos os ataques,
Quando ele reclama que é impossível, ela o lembra de sua habilidade de avaliação e explica que avaliar com um olho espiritual é mais poderoso do que com olhos humanos. Ele ativa sua avaliação e fica feliz por poder ler o Gremlin, mas ele corta sua orelha, fazendo-o rolar no chão de dor. Vendo o quanto ele está ferido, Úrsula os cobre com uma barreira mágica e o cura usando gotas da Árvore do Mundo, que Yuri a deixou pegar emprestado. Ela então ameaça fazê-lo dominar sua nova habilidade do jeito difícil, curando-o sempre que ele se machuca para que possa lutar de novo. Quando o Gremlin o ataca uma segunda vez, ele ativa sua habilidade de avaliação, e isso permite que ele preveja os movimentos do monstro e desvie de seu corte. Ayn está feliz porque é a primeira vez que ele desvia de um ataque de monstro Rank S, mas suas comemorações são interrompidas quando a fera o corta por trás. Enquanto o Gremlin se prepara para atacar de novo, Ayn percebe que se aprender a usar sua habilidade de avaliação tão naturalmente quanto respira, seu mundo inteiro mudará para melhor. A fera tenta destruí-lo várias outras vezes, mas ele desvia de seus ataques e começa a comemorar, até que a fera o humilha mais uma vez com um corte nas costas. Enquanto o cura, Úrsula revela que a próxima etapa do treinamento é derrotar o Gremlin usando seu olho Sharingan, e também uma espada feita da Árvore do Mundo. Durante a batalha, ele ativa essa habilidade de avaliação aprimorada e percebe que o monstro agora parece estar se movendo em câmera lenta para ele. Isso permite que ele o derrote facilmente, mas Úrsula apimenta as coisas, instruindo-o a derrotar um bando inteiro de Gremlins. Depois que ele os derrota, ela o informa que ele agora pode reivindicar as habilidades de outros usando seu olho espiritual. E quando ele usa essa habilidade nos Gremlins, ela lhe concede a capacidade de correr super rápido como o Wally West. Ela então pede para ele avaliar a habilidade mágica dela, e quando ele faz, ele ganha os feitiços dela, mas seu corpo não consegue lidar com eles. Após dias de treinamento, ele agora é capaz de lançar feitiços de alta classe, então Úrsula o leva para uma revanche contra o urso que o detonou. Usando uma combinação de suas novas habilidades, ele derrota facilmente o urso e fica feliz com o quão super poderoso ele se tornou. Depois que ele absorve os poderes do urso, Úrsula diz que seu treinamento acabou, e ele agora só precisa derrotar todos os monstros em seu caminho enquanto sai. Pouco depois, eles voltam para a sala da Árvore do Mundo, e Úrsula faz uma cara emburrada ao dizer que Yuri a encarregou de entregar-lhe um presente especial. Ela então lhe entrega uma gema verde, e ele pensa que é kryptonita, então ela informa ao Bocó que é um resto do núcleo espiritual da Árvore do Mundo, que ela pretende usar para fazer outro olho espiritual para ele. No entanto, Ayn recusa a oferta porque não quer roubar ainda mais os poderes de Yuri, mas Úrsula diz que ele está apenas pegando emprestado porque ela já colocou um encantamento nele para que voltasse para ela se ele morresse. Ela então pede para ele fechar os olhos para que ela possa realizar o transplante, e depois que ele faz, ela infunde o núcleo espiritual em seus olhos. Após o transplante, Ayn diz que não sente nada de novo, mas Úrsula garante que o poder de seus olhos de Deus espiritual despertará em breve e o tornará mais poderoso que o Goku Ultra Instinto. Ele tenta agradecer a Yuri por ajudá-lo, mas percebe que ela não está mais por perto. De repente, ele ouve a voz dela vindo de seu olho de Deus espiritual, dizendo que ela está lá, e ela reaparece bem na frente dele. Isso confunde Ayn. Então Úrsula explica que Yuri agora pode residir dentro do olho dele, porque o núcleo espiritual da Árvore do Mundo dentro dele também é parte dela. Yuri afirma energicamente que será muito útil a ele durante sua jornada, já que pode curar todos os ferimentos dele usando gotas da Árvore do Mundo. Mas Úrsula chuta o rosto dele como uma bola de futebol, reclamando que a filha dela está fugindo com um virgem fedorento. Quando ele pergunta por que ela está dando permissão, Úrsula menciona que sua Yuri sempre foi solitária, já que a mãe era sua única amiga, e ela sente que pode confiar sua querida filha a ele porque ele tem um bom coração. Com um sorriso alegre no rosto, ela diz para ele mostrar o mundo a Yuri com seu olho de Deus espiritual. Então ele aceita a oferta dela, prometendo protegê-la com sua vida. Como presente de despedida, ela imbui sua mão com um feitiço de armazenamento infinito que permitiria a ele armazenar uma quantidade ilimitada de objetos físicos dentro do selo em sua mão. Além disso, ela lhe entrega uma espada espiritual especial que ela criou usando os materiais que Yuri lhe deu. Mas antes que ele possa aceitar este presente, ela de repente apunhala seu olho direito com ela. Enquanto ele grita de dor, Yuri o cura, e Úrsula adiciona a sua despedida forçando uma pedra filosofal em sua boca. Seu olho direito de repente começa a brilhar, e ela explica que estabeleceu um link permanente com ele, que permitirá que se comuniquem constantemente e lhe dará uma visão de tudo o que ele está vendo. Com tudo resolvido, Ayn se prepara para voltar à superfície e ele pergunta a Yuri se há algo que ela queira para que ele possa retribuir todos os seus gestos gentis. Yuri diz que quer ver seus irmãos, e Úrsula explica que a Árvore do Mundo, que antes era uma única e enorme árvore, dividiu seu núcleo e galhos em 9 partes, que estão escondidas em masmorras em regiões separadas. Ao ouvir isso, Ayn estende a mão para ela, pedindo para ela viajar o mundo com ele e encontrar o resto da família dela.
Ela hesita em aceitar a oferta porque sente que está se impondo, mas ele diz que também quer ver a família dela, e isso a faz finalmente aceitar a oferta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao sair da masmorra, ele chega a um local com 2 estradas à frente, e isso o confunde. Mas ele ouve a voz de Úrsula, informando que o caminho da esquerda é o certo. Ela também diz que um monstro víbora venenosa está se aproximando, então ele invoca sua espada para enfrentá-lo. Depois de derrotar a fera, ele tira um momento para se gabar de seu novo nível de poder, mas Úrsula o informa que já havia avaliado a habilidade da víbora e descobriu que ela tem resistência contra todos os efeitos de status, além de um veneno mortal que pode derreter qualquer coisa. Ao ouvir isso, ele se prepara para a enxaqueca que está prestes a receber, mas Yuri o cura instantaneamente, então ele a agradece com um carinho na cabeça. Logo depois, ele chega a uma porta de aparência estranha, e Úrsula o informa que ele agora está parado na frente da sala do chefe. Como masmorras são basicamente monstros que comem humanos, o coração pulsante que as alimenta são os núcleos do labirinto, mas esses núcleos são guardados pelos monstros chefes, e um aventureiro precisa derrotar o chefe para sair da masmorra. Ao ouvir isso, Ayn começa a entrar em pânico, mas as garotas lhe dizem algumas palavras de motivação que o lembram que ele não é mais um coitado solitário. Ao entrarem na sala do chefe, veem o núcleo do labirinto, mas de repente, um círculo de invocação aparece na frente deles, e dele sai uma versão Dark Mode do Titã blindado, que ele identifica como o monstro-chefe. Enquanto avança em direção a essa fera, ele desvia de um de seus socos e ativa sua habilidade de força sobre-humana para bloquear o segundo soco. Quando o soco atinge seus braços aprimorados, Ayn luta com a dor de contê-lo, mas depois que Yuri o cura, ele ganha um novo nível de confiança. Depois de afastar a mão da fera, ele ativa seu veneno dissolvente, fazendo sua mão direita derreter. Quando ela tenta pegá-lo com a mão esquerda, ele evade sua saraivada de ataques, e Úrsula permite que ele use o feitiço de nível supremo que ela o ensinou, já que ele tinha poder mágico suficiente para lançá-lo uma vez. Ao ouvir isso, ele ativa um feitiço Rasengan super carregado chamado Nova Strike, que oblitera o monstro-chefe. Quando ele se move para reivindicar o núcleo do labirinto, Úrsula de repente se teletransporta para ele usando a conexão do olho espiritual e transfere o poder do núcleo do labirinto para o olho direito dele. Depois de sair da masmorra, Ayn conta a todos no bar sobre as más ações de Zoid, mas quando eles começam a espancá-lo, ele os impede e agradece a Zoid por aceitá-lo em sua equipe. Vários dias depois, Ayn derrota alguns monstros para salvar uma garota em perigo chamada Cláudia, e enquanto ela o abraça, o cara com quem ela viajava, Jasper, revela que ela é a terceira princesa do reino. Logo depois, eles a encontram na casa de Cláudia, e Yuri impede Cláudia de pular em seu homem, afirmando que ela é sua esposa. Enquanto avançam, Jasper revela que é o chefe da Dino Trading Company, que é basicamente como a Amazon para guildas de aventureiros. Quando chegam à sua sala do tesouro, Jasper identifica seu olho direito como um olho espiritual da Árvore do Mundo e narra como a Árvore do Mundo perdeu a maioria de seus poderes depois de selar o Lorde Demônio Migdarin. Depois de concordar em ser amigo dele, Jasper permite que Ayn more em sua mansão e concorda em lhes contar sobre os locais dos núcleos espirituais restantes. Alguns dias depois, Ayn e as garotas chegam a uma das masmorras secretas que Jasper lhes contou, e Yuri começa a se preocupar. Então Ayn promete a Yuri que ele vai garantir que ela veja seus irmãos novamente. Enquanto ele patrulha a masmorra, ele encontra um beco sem saída, mas Úrsula o informa que a parede à sua frente é feita com um feitiço de teletransporte que permitirá que ele vá mais fundo na masmorra quando a tocar. Ao ouvir isso, Ayn toca a parede e é instantaneamente teleportado para a casa do Simba. Ayn fica confuso porque nunca experimentou uma selva numa masmorra antes, então Úrsula explica que uma poderosa ilusão está sendo usada para alterar sua aparência. Enquanto ele começa a se perguntar se o Aizen usou seu Bankai, ele ouve a voz da irmã de Yuri, Pina, cumprimentando-a, e Yuri aparece para cumprimentá-la de volta. Enquanto os observa através de um espelho em seu quarto particular, ela os informa que está esperando por eles no final, e Ayn tenta argumentar mencionando que Yuri veio até lá para vê-la, mas ela diz que eles têm que ir vê-la, já que ela não pode se teletransportar. Enquanto ela se delicia com um pão de chocolate, ela revela que colocou muitas armadilhas e monstros na masmorra, mas Yuri diz energicamente que fará o seu melhor. Pina a coloca na realidade, lembrando que é o namorado dela quem fará o trabalho pesado. E isso a faz dançar como uma fã de K-pop sem vergonha, enquanto nega a acusação de ser a garota de Ayn. Depois que ela reentra no olho dele, Ayn avança para enfrentar a masmorra, mas Pina tenta desanimá-lo, dizendo para ele desistir porque a masmorra dela é a mais perigosa de todas as masmorras secretas. No entanto, Ayn diz que ficará bem, então ela sorri maliciosamente enquanto o observa se mover em direção a uma de suas armadilhas, que é um poço escondido na floresta. A ideia de ele passar vergonha na frente da irmã a excita, mas quando ele está prestes a pisar na armadilha, Úrsula o avisa, e isso permite que ele pule por cima dela. Depois ele evade todas as outras armadilhas dela facilmente, e isso a irrita tanto que ela começa a reclamar sobre como gastou o dinheiro da assinatura da Netflix para fazer aquelas armadilhas, fazendo Úrsula discutir com ela.
No entanto, Yuri revela que Pina sempre gostou de fazer coisas para os outros se divertirem. Mas ele argumenta que as armadilhas dela não eram exatamente amigáveis aos humanos. Então ela explica que as configurou para teleportá-lo de volta à entrada se ele entrasse em perigo real. Ela então afirma que um monstro está prestes a destruí-lo, mas Ayn confiantemente diz a ela que não vai desistir. A conversa deles é interrompida quando Ursula chama a atenção de Ayn para o monstro à sua frente, chamado Auron, que é um monstro humanoide Rank A, capaz de gerar todo tipo de sementes de plantas. O monstro cobre a área com uma névoa rosa, que Pina identifica como pólen do sono, mas não tem efeito zero em Ayn, e ele revela que é resistente a todos os efeitos de status. Ao ouvir isso, Pina começa a fazer birra de novo. Mas ele não mostra misericórdia ao destruir o monstro com um único golpe e absorver suas habilidades. De repente, o monstro em modo furtivo tenta atacá-lo, mas seus golpes não o machucam em nada, e ele explica a Pina que pode anular ataques de emboscada. Quando ela começa a reclamar de novo, ele joga sal na ferida, afirmando que nem ataques regulares podem machucá-lo devido à sua habilidade de fortaleza inabalável. Nesse ponto, Pina está exausta e ela aceitou que seus ataques não podem danificá-lo, mas o fato de ele não poder ferir seus monstros furtivos a deixa feliz. No entanto, Ursula rapidamente avalia sua localização, e isso permite que ele os esmague usando um feitiço de gravidade e absorva seus poderes. Ao ver isso, ela pergunta com raiva como ele consegue one-shotar monstros Rank S com facilidade, e depois que ele conta sobre as habilidades cheat que a irmã dela lhe deu, chama Yuri de idiota. Mesmo diante da derrota óbvia, Pina se recusa a desistir e envia outros 2 monstros poderosos atrás de Ayn. No entanto, um Slashman o sola, e com a ajuda de Ursula, ele ganha as habilidades de ambos. Ao ver isso, Pina pergunta se ele é secretamente um Super Saiyajin, e quando ele diz que é um avaliador comum, ela finalmente perde a cabeça. Em outro lugar, Zoid jaz no chão, parecendo espancado, como se tivesse acabado de sobreviver aos Jogos Vorazes, e depois de agradecê-lo, ele decide culpá-lo por todo o sofrimento que passou. Algum tempo antes, ele encontra Jolene no bar e tenta se aliar a ela, mas ela faz uma atuação nível Emma Stone, convencendo os outros aventureiros de que ele a forçou a usar o feitiço de paralisia em Ayn. Ao ouvir isso, os aventureiros o expulsam do bar e dizem que ninguém mais vai concordar em formar equipe com ele. Um tempo depois, ele explora a masmorra secreta, pensando que um monstro Rank C aparecerá, mas de repente, ele é teleportado para a selva. Quando ele tenta avançar, ele cai numa das armadilhas e é teleportado de volta à entrada da masmorra. Enquanto ele tenta descobrir o que aconteceu, ele ouve a voz de Pina dizendo para ele tentar de novo, já que ele não pode morrer das armadilhas da masmorra. Ao ouvir isso, todo o seu medo desaparece e ele passa as próximas horas suportando ataques brutais enquanto explora a floresta. No presente, um monstro jacaré de repente o ataca, e enquanto ele rasteja no chão com o ombro ferido, Pina o lembra que ela pode teletransportá-lo para fora se ele disser que quer desistir. Desde que assistiu filmes demais de super-heróis, ele se recusa a desistir, mas a fera jacaré esmaga seu braço e tenta devorá-lo. Felizmente, Ayn chega bem a tempo para salvá-lo, destruindo o monstro, e o Traste não consegue acreditar que o Zé Ninguém que ele vivia chutando por aí se tornou um Giga Chad tão apelão. Ayn o cura dos ferimentos e usa um feitiço de desmaio para deixá-lo inconsciente, enquanto pede a Pina para mandá-lo de volta para fora da masmorra. Ao chegar na sala do chefe, Pina o informa que ele precisa derrotar o chefão para encontrá-la, então ele entra com toda a coragem. Nesse exato momento, o chão se transforma numa tartaruga gigante, e depois de tentar alguns feitiços poderosos nela, ele percebe que o monstro é na verdade uma ilusão, então usa sua habilidade de dissipar para cancelá-la. Quando a fumaça se dissipa, ele vê que o monstro é uma tartaruguinha minúscula, mas não quer machucá-la de tão fofa que é, então ele enrola a Pina até ela finalmente se render. Após um reencontro amigável com a irmã, Pina pede para se juntar a eles, e Ayn concorda. De repente, a tartaruga se transforma numa garota chamada Kurohime, que se apresenta como a guardiã de Pina. Ela lhe entrega uma pedra filosofal enquanto pergunta sobre sua equipe, e revela que tem a habilidade de criar barreiras. Ele concorda em deixá-las acompanhá-lo, então Ursula infunde o núcleo espiritual de Pina nele, e isso o deixa ainda mais determinado a encontrar as 6 irmãs restantes de Yuri. Enquanto isso, Zoid chora, sentindo-se um impostor por ter sido salvo pelo seu antigo saco de pancadas. Alguns dias depois, Ayn e Jasper chegam à guilda, e Ayn está preocupado por não se sentir pertencente ali, mas Jasper diz que ele ficará bem, pois tem a versão fantástica do Mark Zuckerberg ao seu lado. Quando a recepcionista chega, ela se oferece para chamar o mestre da guilda para se encontrar com Jasper, mas Jasper recusa, dizendo que está ali apenas para acompanhar Ayn. O coitado então diz a ela que está ali para vender alguns itens que conseguiu na masmorra, e Jasper diz que gostaria de comprar tudo o que ele vender. Quando ele entrega sua licença da guilda, ela vê que ele é um avaliador de rank F e imediatamente o acusa de estar mentindo, já que avaliadores não conseguem derrotar monstros. Ao ouvir isso, os aventureiros ao redor começam a lançar insultos, acusando-o de tentar enganar o lendário Jasper, mas Jasper diz a ele para mostrar a verdade. Sem hesitar, Ayn tira a grande coleção de restos de monstros que estava guardando em seu brasão de mão.
e todos piram ao ver que são todos itens raros, que só podem ser obtidos ao abater monstros no nível do Thanos. Eles então o acusam de roubar esses itens, e enquanto os haters continuam a detoná-lo, Aang começa a se arrepender da decisão de ter vindo à guilda. Nesse momento, a mestra da guilda, uma senhora de 4 olhos e grandes atributos chamada Megan, aparece e manda os aventureiros patéticos calarem a boca. Quando ela olha mais de perto para Aang, ela aponta com precisão que ele está usando um olho artificial especial, e isso o faz se perguntar quem ela realmente é. Após avaliar os itens com um artefato conhecido como Olho da Verdade, a recepcionista confirma que cada um dos itens de Aang é genuíno, e Jasper garante que Aang é forte o suficiente para derrotar aqueles monstros com as próprias mãos. A recepcionista imediatamente se desculpa pela grosseria, e Megan diz que está feliz por existirem pessoas que escolhem desafiar os papéis que herdam desde o nascimento. Ao ouvir isso, Aang diz a ela que está feliz por pessoas como ela estarem na guilda. Então ela o puxa para perto como se fosse tirar o cabaço dele, e o convida para se juntar à sua guilda. Depois que ela sai, a recepcionista Hina diz a Aang para esperar numa sala enquanto ela processa seus itens, mas Jasper o impede e diz para ele apresentar os itens que coletou ao limpar a masmorra secreta. Ao ouvir isso, todos os aventureiros na sala gritam em descrença, e todos correm para bombardeá-lo com perguntas até que ele fuja do salão da guilda. Naquela noite, enquanto Aang desfruta de um banho quente, ele percebe que não está acostumado a ser adorado por todos. De repente, Yuri aparece ao lado dele, coberta apenas pelo ar, então seus instintos virgens entram em ação, fazendo-o pular para longe dela. Quando ele pergunta o que ela está fazendo ali, ela expressa sua decepção por ele estar fugindo da refeição 5 estrelas que ela está oferecendo, e Pina também aparece de roupa de banho para provocá-lo. Ele as lembra que é o banho masculino, mas Pina argumenta que eles não precisam se prender às regras humanas, já que são espíritos, e chama a atenção dele para as enormes fábricas de leite da Yuri. Quando ele faz contato visual com elas, sua cabeça vazia começa a pegar fogo, mas Ursula aparece para repreendê-lo por ficar olhando para os atributos da filha. Enquanto ela tenta atacá-lo, Yuri a segura. Então Ursula procede para puni-lo com um ataque massivo de chamas. Depois de escapar das damas furiosas, ele se encontra com Kurohime à mesa, e ela o agradece por aceitar Pina antes de explicar que Pina é sua filha, porque os guardiões são quem criaram os núcleos espirituais. Quando Aime aponta que restam 6 pares interessantes como eles, ela o corrige, revelando que na verdade são 7, porque o primeiro espírito, Echidna, ainda está vivo, mesmo que sua árvore tenha murchado. No entanto, ela afirma que ninguém tem ideia de onde Echidna está, e eles também não têm nenhuma pista de onde as outras masmorras contendo as árvores estão localizadas. Aine admite que é um grande contratempo, mas quando ela pergunta se ele vai desistir, ele se recusa, e afirma que fará tudo ao seu alcance para reunir Yuri com o resto de sua família. Enquanto ela observa seu corpo sarado, ela percebe que Aine tem a habilidade natural de atrair as pessoas para perto dele, o que não está conectado ao seu trabalho ou habilidade. No dia seguinte, Aine chega à sala de estar e vê que Megan está tendo uma reunião com Jasper. Ela o informa que tem uma missão especial para ele, que envolve um dos poderosos dragões do Lorde Demônio Mictaran, chamado Behemoth. Depois que o Lorde Demônio foi selado, o dragão se escondeu, mas recentemente reapareceu e começou a atacar mercadores que passavam pela área. Megan então o encarrega oficialmente de derrubar o Behemoth de rank, esse, e ele fica chocado que uma fera daquele nível sequer exista. Jasper aponta que ele poderia perder a vida durante esta missão, mas ele aceita a oferta imediatamente porque quer libertá-los de sua opressão, e isso faz com que todos o elogiem por ser um verdadeiro herói. Algumas horas depois, empatrulha o deserto onde Behemoth vive, e Ursula o informa que é um dragão da Terra que pode absorver feitiços e transformar o ar em projéteis que perfuram o próprio espaço, chamados de bala hélice. Ao ouvir isso, Aang percebe que agora está limitado a ataques e habilidades de espada. Seguindo as instruções de Ursula, ele dispara um golpe nova para despertar a fera, e ela aparece como um dragão grande, aterrorizante e com múltiplos olhos. Enquanto o encara, o dragão se lembra de como devorou todos que o desafiaram até agora, então quando Aang declara corajosamente que o derrotará, o dragão ri, chamando-o de Jon Snow do Temu. Ele começa a cultivar aura usando seu olho espiritual, mas Behemoth não se abala e diz que ele é super poderoso desde o nascimento, já que o Rei Demônio o criou. Em resposta, Aang o provoca com raiva, chamando o Lorde Demônio de uma fraude maior que Megumi, e isso irrita tanto que ele lança ataques de sopro sem parar contra ele. No entanto, ele evade seus ataques e corta o braço dele, o que o surpreende porque sua pele deveria ser mais impenetrável que Vibranium. Quando Aang o provoca ainda mais, Behemoth começa a nadar no chão enquanto planeja um poderoso ataque furtivo. Mas quando ele engole Aang, o herói destrói todo o seu rosto com um feitiço poderoso. Enquanto Aang está no meio dos restos de Behemoth, ele explica as táticas de nível gênio que usou para derrotá-lo, e o dragão finalmente aceita a derrota enquanto vira pó. Ele então absorve as habilidades do dragão, usando sua avaliação, e agradece às garotas por emprestarem seus poderes. Depois ele se encontra com Cláudia, que o apresenta ao pai dela, o rei, que o elogia por abater Behemoth, e se curva, agradecendo por salvar sua filha.
Ele então lhe dá um relógio Rolex gravado com o brasão real, que lhe permitirá ir aonde quiser. Mais tarde naquele dia, as pessoas na cidade começam a atormentar Zoid novamente, e isso o faz desabafar sobre como ele quer acabar com Aang, até que Echidna chega na frente dele e se oferece para emprestar seus poderes. Na manhã seguinte, Pina encontra Yuri em seu quarto depois do banho e pede para ela ajudar a secar seu cabelo. Enquanto seca o cabelo dela, Yuri expressa sua preocupação por Aang, já que ele não acorda há 3 dias. Mas Pina diz que ela não precisa se preocupar porque Kurohime lhe disse que é apenas fadiga. Para aliviar o clima, ela diz a Yuri para cozinhar algo que o fará pular da cama, e o espírito loiro aceita a oferta imediatamente. Pina comemora porque faz muito tempo que ela não tem um rolê de irmãs com sua irmã, e quando Yuri começa a se preocupar, ela a assegura de que ficarão bem. Enquanto isso, Zoid pergunta a Echidna o que ela quer dele, então ela menciona o fato de que ele tem uma treta séria com o Avaliador. Ao mesmo tempo, Aang acorda numa dimensão escura onde vê visões dos velhos tempos, quando era maltratado por Zoid e aceitava as migalhas que lhe davam com um sorriso no rosto, como um cachorro de rua. Ao ver como Zoid o abusava verbalmente, ele grita alto que as palavras dele não são verdadeiras, mas então ele vê uma visão de cães infernais se banqueteando com seu corpo como um peru de ação de graças. Quando ele se aproxima desse corpo maltratado, ele percebe que teria terminado daquele jeito se não tivesse conhecido Yuri, e seu cadáver de repente começa a insultá-lo, alegando que ele sempre será um lixo inútil, não importa o que faça. Ao ouvir isso, ele imediatamente pula da cama no mundo real e vê Ursula estudando ao lado de sua cama. Enquanto ele tenta recordar os eventos recentes, Ursula o informa que ele estava dormindo há um tempo, depois de se exaurir durante a batalha contra o dragão. Quando ele pergunta sobre Yuri, ela diz que ela foi para a cidade com Pina, e acalma suas preocupações, revelando que está rastreando-as em tempo real e planeja aparecer instantaneamente na cena se algo estranho acontecer. Ela então recomenda que ele descanse um pouco mais porque ele estava gritando enquanto dormia, mas An menciona o fato de que ele estaria no estômago de cães infernais se não os tivesse conhecido. Ele afirma que ainda é um lixo inútil que só teve sorte graças às habilidades especiais que elas lhe deram, e isso a faz se preocupar com ele. Na cidade, Echidna se oferece para ajudá-lo a se vingar de Aang e o informa que Aang tem um olho espiritual, o que lhe permite ganhar força sem nenhum esforço. Isso deixa Zoid com raiva, mas quando Echidna se oferece para lhe entregar um olho espiritual, ele imediatamente concorda em recebê-lo. Quando ela invoca o olho espiritual, Zoid antecipa se tornar o próximo Doutor Estranho, mas quando ela enfia o olho em seu crânio, ele se transforma numa versão do Walmart do Duende Verde. Nesta forma, ele se sente muito mais leve e poderoso do que antes, então ele facilmente pula alto no céu e avança para encontrar seus inimigos. Quando ele encontra Jolene, um aventureiro tenta defendê-la, mas ele arranca a cabeça do figurante como se fosse um Snickers e se aproxima lentamente dela enquanto ela implora por misericórdia. Ela se oferece para chupar o picolé dele em troca de sua liberdade, mas ele ignora aquela oferta e arranca a cabeça dela também. Enquanto as garotas espírito caminham pela cidade, Yuri percebe que não quer mais ser uma donzela em perigo o tempo todo, e diz a Pina que quer ajudar Aang. Nesse momento, elas veem uma explosão numa rua próxima, e as pessoas correm para salvar suas vidas enquanto dão o alarme sobre um monstro à solta. Quando um menino cai e se machuca, Yuri o cura e diz para ele seguir em frente com os outros, enquanto ela volta sua atenção para os outros moradores feridos. Enquanto o monstro Zoid continua causando estragos na cidade, Echidna observa de uma torre alta e o instrui a matar os espíritos para que Aang não tenha mais acesso ao poder deles. Isso o faz sorrir porque ele sabe que cumprir essa ordem fará Aang voltar ao seu antigo e patético eu. Depois que Yuri cura a última pessoa ferida na área, Zoid de repente aparece atrás dela e tenta socá-la. Mas Pina bloqueia o ataque com um escudo mágico. Com Zoid preso dentro de uma barreira, as garotas espírito começam a fugir, e as tentativas de Zoid de quebrar a barreira com socos falham miseravelmente. No entanto, Echidna informa que ele agora tem um novo poder chamado Artes Anti-Espírito, e usando esse poder ele consegue romper a barreira. Quando ele alcança as garotas, Pina tenta afastá-lo com uma barreira novamente, mas ele usa um golpe imbuído de suas artes anti-espírito para estilhaçar a barreira dela e mandá-la pelos ares. Ele avança para acabar com elas, mas Yuri o bloqueia enquanto diz a Pina para fugir. Zoid então a agarra e começa a esmagá-la, insultando-a por dar seus poderes a um virgem miserável. Quando ele se move para acabar com ela, ela grita desesperadamente por ajuda, e An chega bem a tempo para salvá-la de suas garras. Enquanto Yuri chora de alívio, An percebe que ela estava assustada há muito tempo, e isso o deixa tão bravo que ele diz às garotas para voltarem para dentro de seu olho, para que ele possa destruir o vilão num 1 contra 1. Quando ele tenta avaliar Zoid, ele percebe que não consegue ver nenhuma de suas estatísticas, e Ursula explica que é porque ele está usando uma habilidade de ocultação poderosa o suficiente para enganar o olho de um deus espiritual. Quando Zoid avança contra ele, ele o rebate para um prédio como uma bola de beisebol. Mas o monstro retorna com uma saraivada de ataques implacáveis. Ele tenta contê-lo usando uma barreira, mas Zoid a destrói facilmente, fazendo Echidna se gabar de como a barreira patética dele não é nada comparada às suas artes anti-magia.
Quando Aang percebe que é Zoid, ele começa a hesitar, então Úrsula diz que ele vai morrer se não atacar. Zoid começa a se gabar de como usou seus poderes para fazer mais vítimas que Bonnie e Blue, e isso deixa Aang com raiva. Mas ele começa a manipular Aang, alegando que ambos são lixo humano que fariam qualquer coisa para sobreviver. No entanto, Yuri aparece e argumenta contra as palavras do monstro, afirmando que Aang é uma pessoa gentil. Úrsula também aparece e acrescenta, dizendo a ele que ele ficou mais forte e usou seus poderes para proteger os outros, o que mostra o coração heróico que ele tinha muito antes de conhecê-las. Quando Yuri menciona o fato de que ele a ajudou a se reunir com a irmã, Ann fica com os olhos marejados enquanto pergunta a elas se ele ficou forte. Com a aprovação delas, ele energiza sua aura, resolvendo se tornar forte o suficiente para proteger todos que lhe são queridos. Ao ver isso, Úrsula explica que ele agora finalmente consegue usar 100% do poder do espírito, já que reconheceu sua própria força. Usando essa melhoria de poder, ele encurrala Zoid, e mesmo que Echidna conceda mais poder à fera, ele o destrói com um golpe purificador e faz um discurso heróico para Zoid enquanto salva seu corpo humano. Naquela noite, Echidna recupera seu olho espiritual e planeja trazer o rei demônio Mitorin de volta à vida enquanto avança. Alguns dias depois, Aang está tomando uma xícara de chá na sala de estar quando Yuri de repente pede para ele beijá-la. O virgem começa a surtar enquanto a acusa de tentar pregar uma peça nele, mas Yuri diz que não está brincando porque é um ritual contratual realizado entre espíritos e seus guardiões. Quando Úrsula chega, ela expressa seu desgosto pelo fato de sua filha estar pedindo para beijar um saco de lixo vivo, mas admite que é necessário porque a conexão entre ele e Yuri tem estado instável recentemente. Até agora, Yuri suportou todo o fardo para que Aang não tivesse que sofrer por receber muito ou pouco poder mágico. Ao ouvir isso, Aang se desculpa por ser um fardo para Yuri, e Úrsula afirma que eles precisam realizar esse ritual para reforçar a conexão deles. Aang imagina o ritual do beijo como o mesmo tipo de beijo que os cavaleiros dão às suas damas enquanto juram lealdade a elas. Então ele lhes diz que está pronto para prosseguir. No entanto, as outras garotas começam a provocá-lo, pedindo para ele lhes dar o beijo mais melado possível, e isso o faz perder a coragem, já que ele não está pronto para fazer isso na frente de uma plateia. Vendo isso, Úrsula pede para elas darem um espaço a ele, e enquanto se afasta, ela diz a Aang que jogará o corpo dele num vulcão se ele for além de beijar a filha dela. Com os dois pombinhos agora sozinhos no quarto, Yuri se inclina para dar o beijo, mas ele começa a pirar porque, assim como todos vocês, ele nunca tinha beijado uma garota na boca antes. Depois de reunir alguma coragem, ele avança para dar o beijo, mas escorrega e a beija na cabeça, fazendo uma tela de nível aparecer. Ele tenta se desculpar, pensando que tinha estragado tudo, mas Yuri começa a fazer sons de garota por causa da estimulação que o beijo dele lhe deu. Enquanto isso, Echidna entra numa mansão escura e um barão cabeça de vento chamado Falco a recebe. Quando ele pergunta por que ela veio, ela o informa que o Lorde Demônio ordenou que ele matasse Aang, enquanto lhe mostra uma foto dele usando magia de holograma. No entanto, Falco não está interessado em enfrentar um primata patético, então ela solta uma bomba, dizendo a ele que o perdedor que ele está encarando foi forte o suficiente para derrotar o antigo dragão Behemoth sozinho. Ao ouvir isso, ele lamenta que os dragões antigos são tão burros quanto uma porta, e comparados a demônios como ele, são praticamente apenas lagartos. Echidna elogia sua confiança e usa seus encantos femininos nele, afirmando que ele é o único em quem ela confia para fazer o trabalho. Ele finalmente cede e abre um portal escuro acima dele, no qual ele entra em velocidade máxima para iniciar sua missão de assassinato. Outro portal se abre do lado de fora e ele voa para fora dele usando sua habilidade Vento Vendaval, que lhe permite voar tão rápido que ele se torna invisível a olho nu. Enquanto ele avança em alta velocidade, ele se gaba de como sua velocidade é incomparável em toda a Terra, e avista Aang saindo da varanda de sua casa. Ele se aproxima e se apresenta como um barão entre os 5 ranks da nobreza demoníaca que veio para tirar sua vida, mas Aang diz a ele com indiferença para baixar a voz, porque todos estão dormindo. Sentindo-se insultado, o Homem-Pássaro avança contra ele com a intenção de arrancar seus olhos, mas Aang reduz seus pontos de aura a 0, mandando-o pelos ares com um único tapa. Enquanto flutua no ar, Falco quebra a cabeça sobre como um camponês pode enfrentar um barão, mas Aang aparece acima dele num piscar de olhos e o chama de nobre de baixo escalão antes de derrubá-lo com um golpe final. Enquanto ele tenta descobrir por que o Barão Burro estava tentando acabar com ele, as garotas espírito aparecem e começam a bajulá-lo por ter derrubado um vilão sozinho. Na manhã seguinte, Aang se encontra com Cláudia no castelo e a informa que não está ali para comer o bolo dela no quarto, mas sim para visitar a Biblioteca Proibida. A Biblioteca Proibida é um arquivo gigante de textos exclusivo da família real, e Aang agora pode visitá-la graças ao relógio real, que o rei lhe presenteou. Logo ele chega à biblioteca, mas Cláudia lhe diz que infelizmente não pode entrar, porque apenas aqueles aprovados tanto pelo rei quanto pela bibliotecária podem entrar.
Ele entra na sala e chama Yuri para ir com ele, mas ela é bloqueada por uma parede invisível. Quando Úrsula aparece, Aang pede para ela se teletransportar para o outro lado da parede, mas ela diz que todos os seus esforços anteriores falharam devido a uma barreira ali que impede que qualquer coisa, exceto humanos, entre na biblioteca. Sem outra escolha, Aang explora a biblioteca sozinho e fica impressionado com a vasta coleção de livros na sala. Quando ele vê uma garota caindo do céu, ele corre para pegá-la, e quando vê que o rosto dela está vermelho, ele quase desmaia de tanta fofura. Ela se apresenta como Alice e explica que caiu do nada enquanto lia um livro. Com um toque de mágica, ela devolve o livro ao seu lugar e revela que sabe onde cada um pertence, afinal, ela é a bibliotecária daqui, a guardiã do conhecimento. Ele a agradece por permitir a entrada na biblioteca e revela que veio pesquisar masmorras secretas. Quando ela pergunta o que ele busca, ele diz que quer ajudar alguém querido a encontrar a família. Então, ela lhe entrega um livro com segredos de masmorras ocultas. Ela então pergunta como Yuri está, e enquanto ele se pergunta como ela a conhece, ela solta uma bomba. Revela ser um espírito da Árvore do Mundo. Seguindo as instruções do livro, ele chega a uma masmorra, mas começa a duvidar da legitimidade, pois a área está completamente vazia. Enquanto isso, Alice os observa usando uma habilidade especial, o Olho de Mil Milhas. Quando sua guardiã, a Kahane, pergunta por que ela está bisbilhotando, Alice responde que é tudo o que pode fazer, já que não tem habilidades de combate, coitada. Ela também ressalta que odeia humanos, pois foram eles que mataram a Equidna. Mas a Kahane diz que ela pode confiar em Aang, porque ele é um bom sujeito, um cara de coração puro. Antes, a Kahane informou a Aang que a biblioteca deles é uma dimensão de bolso própria, guardando todos os segredos da nação. Outros espíritos não podem entrar, pois seria uma violação de um contrato que existe há séculos e séculos. Isso significa que se ele quiser visitá-las com as garotas espírito, terá que encontrar a localização real da biblioteca. Aang oferece levar Alice para ver suas irmãs, mas decide explorar a masmorra antes de revisitar a biblioteca para obter sua resposta. No presente, a Kahane dá a Alice o empurrãozinho que ela precisa para aceitar a oferta, então ele a pega no colo, estilo Superman, para fora da biblioteca. Depois, a Kahane cria um clone de si mesma, que os acompanha enquanto Aang destrói todos os monstros da masmorra. Ao voltarem para casa, Alice e a Kahane se reencontram com as garotas, e Alice oficialmente entra na batalha por carinhos com Aang. Algum tempo depois, as garotas cercam Aang na sauna e perguntam se ele está apaixonado por Alice, mas o vulcão do nosso herói está prestes a entrar em erupção com tantas curvas suadas ao redor. Ele tenta fugir, mas as garotas o arrastam de volta. A única sensata, Úrsula, manda as outras pararem com a algazarra. Mesmo com o interrogatório romântico encerrado, o coitado ainda se sente tenso, pois à sua direita, os melões fartos e saltitantes de Yuri o encaram. E à sua esquerda, as curvas generosas de Alice também estavam expostas. No entanto, o herói decide abordar o elefante na sala, perguntando a Pinar por que ela está sentada em seu colo, mas ela complica ainda mais as coisas, brincando com o peito dele. Quando ele chega ao limite, tenta sair, mas Alice cai em cima dele e pede para ele ficar, pois ela não aguenta a pressão, ao contrário das outras. Enquanto o herói tenta motivá-la, ela diz que quer ficar ao lado dele para sempre. E ele a olha apaixonadamente nos olhos até que outro espírito chega de repente e começa a abraçá-la. Vendo isso, Aang traduz o que ela acabou de dizer a mim, que ela quer passar um tempo com a família. A Kahane então diz a Alice que sua declaração de amor não atingiu o herói cabeça dura. Quando Aang pede a Úrsula para processar o núcleo espiritual de Alice, a Kahane lhe entrega uma pedra filosofal, prometendo dar uma mãozinha. Enquanto Úrsula realiza a análise, Alice tenta se aproximar, mas escorrega e, sem querer, puxa a cueca dele na queda. Enquanto as garotas admiram sua Excalibur, Yuri desmaia de tanta estimulação e isso faz Úrsula sorrir maliciosamente. Mais tarde naquele dia, Aang está no sofá planejando maratonar Stranger Things, quando Megan o abraça por trás e começa a elogiá-lo por ter subido de nível em força. Quando Jasper chega, ele se junta à festa do abraço antes de informá-lo que o rei tem um pedido especial para ele, que envolve demônios. Megan diz que os demônios foram expulsos do reino humano quando seus heróis construíram uma parede dimensional, mas, recentemente, houve um aumento de avistamentos deles no domínio de Rayshak, e sua missão é destruir os demônios lá para evitar mais danos. Jasper afirma que Aang é a única pessoa capaz de cumprir essa missão, pois os outros aventureiros parecem meros soldados rasos perto dele, e o herói concorda em ajudar. Quando Úrsula pergunta por que ele está ajudando estranhos em vez de focar na missão deles, ele lembra que era um estranho quando ela o ajudou e diz que quer intervir para salvar os aventureiros mais fracos da mesma forma. Ouvindo isso, as outras garotas aparecem e expressam sua vontade de acompanhá-lo na missão. Quando Úrsula também concorda, ele diz corajosamente a Megan e Jasper que destruirá todos os demônios em Rashik, sem deixar um sequer. Enquanto isso, alguns aldeões caminham até um local na floresta onde todos se curvam, e um homem explica a sua filha, Mia, que estão prestando respeito a Hydra, a deusa serpente que protege a aldeia deles.
Quando a Hydra chega, um aldeão diz ao homem para prosseguir com o sacrifício. Então ele diz a Mia que a Hydra a levará para o céu, assim como fez com a mãe dela. Após um momento emocionante, Mia se oferece à Hydra, mas o homem corre para protegê-la, pois não é forte o suficiente para realizar o sacrifício. Quando os outros aldeões começam a repreendê-lo, ele pede ao monstro para comê-lo em vez de Mia, mas a fera recusa, pois não gosta de homens, que coisa. A Hydra então ameaça destruir a aldeia por quebrar o pacto e libera uma névoa venenosa que paralisa os outros aldeões antes de avançar para devorar Mia. Felizmente, Ain chega bem a tempo de bloquear o ataque, e Ursula o informa que a Hydra é um monstro de rank esse, capaz de liberar venenos mortais. Usando a habilidade de purificação de Yuri, ele cura os aldeões em um instante e lhes diz para fugirem enquanto ele lida com o Pokémon deformado à sua frente. Os aldeões duvidam dele, e a Hydra começa a chamá-lo de Ichigo de segunda mão, mas ele prova que todos estão errados, aniquilando o monstro com um único golpe. Vendo isso, os aldeões finalmente percebem que ele é o famoso matador de dragões, sobre quem ouviram tantos rumores, e todos o agradecem por salvá-los. Quando ele pede para conhecer o Senhor do Domínio, os aldeões de repente ficam frios e o agradecem mais uma vez antes de voltarem para a aldeia. Enquanto avançam, Mia deixa a multidão para agradecer pessoalmente ao seu herói por salvá-la. E ele a anima ainda mais, prometendo protegê-la do Didi antes de mandá-la se juntar aos outros. Logo depois, Ain e as garotas chegam à mansão do senhor e notam que é o único lugar na aldeia que parece chique. Ao entrar no edifício, ele é abordado por um sujeito de boa aparência chamado Nagan, que o oferece um pedaço de bolo. Ao dar uma mordida, ele percebe que está cheio de sal e Nagan também prova, então ele se desculpa por confundir sal com açúcar, que gafe. Ain pergunta sobre os demônios que têm aparecido na área, mas Nagan afirma que nunca viu demônios por ali, apenas alguns monstros que sempre incomodaram a região. Ele se desculpa pela confusão e pede para Ain dizer ao rei que não há problemas em seu domínio. Mas Ain se oferece para dar uma olhada, já que as pessoas da aldeia agora parecem um bando de zumbis sem vida, totalmente desanimados. Quando ele menciona que derrotou a Hydra, Negan começa a surtar e diz que a Hydra era a única coisa que impedia outros monstros de atacar a aldeia. Ain argumenta que oferecer sacrifícios humanos é errado, e ele não pode ficar parado enquanto uma garota inocente é devorada. Mas Negan afirma que a vida dela não vale mais do que a aldeia inteira. Ele então alega ter cumprido seu dever, fazendo o que fosse preciso para proteger a terra que herdou de seu pai. Enquanto Ain patrulha as ruas, ele reflete sobre as palavras de Negan. Então Yuri aparece e o aconselha a focar em proteger a todos. Quando Negan relata a morte da Hida ao seu clone sombrio, o Negan maligno ordena que ele o mate, alegando que ele é um demônio que veio para arruinar tudo. Enquanto Negan avança para cumprir a ordem, o Negan maligno, que na verdade é um visconde demônio chamado Shadow, planeja tomar o corpo do nobre bobalhão. Enquanto isso, Ain começa a questionar os aldeões, e o homem lamenta como a polícia militar e outros aventureiros os abandonaram depois de ver a situação deles, deixando-os à própria sorte. Ele então mostra um campo que foi demolido por monstros após a derrota da Hydra, enquanto pede a Ain para ir para casa. Mas o herói usa suas habilidades para reviver todo o campo e erguer uma parede para evitar mais ataques de monstros. Depois de contar sobre o pai heróico de Negan, o homem parte, e Ain avista uma grande horda de monstros avançando em direção a eles. À medida que os monstros se aproximam, Ain declara que os derrotará a todos, e não permitirá que toquem um único dedo na aldeia, mesmo que sejam dezenas de milhares. Ele flutua até o topo da parede e fica surpreso com o número absurdo de monstros marchando em direção à aldeia. Ao aterrissar, Ursula lhe diz que ele precisa contê-los, pois a parede que ele ergueu não é forte o suficiente para mantê-los longe da aldeia. Os aldeões começam a entrar em pânico, acreditando que estão prestes a virar a refeição do Burger King para essa horda monstruosa. Mas Ain se lembra das palavras alegres de Mia, o que o motiva a dar o seu melhor. Após absorver Yuri de volta em seu olho, ele diz aos aldeões para recuarem e salta no ar para enfrentar as feras. Enquanto flutua, ele dispara um feitiço massivo de bala-hélice contra os monstros, mas eles resistem ao ataque e continuam sua investida. Um grupo deles salta no ar para atacá-lo diretamente, mas ele os congela no lugar usando sua super avaliação e os destrói com cortes de vento. Ele começa a disparar feitiços poderosos contra a horda abaixo, e eventualmente desce para eliminar outro grupo de macacos monstruosos usando golpes precisos. Vendo isso, todos na aldeia ficam sem palavras, pois não conseguem acreditar que um perdedor feio conseguiu derrotar mais de 1000 monstros sozinho. Pina o avisa que ele desabaria se continuasse lutando assim, mas ele diz que não vai parar até derrotar o último dos monstros. Enquanto uma segunda onda de monstros se aproxima, Ain ativa sua expansão de domínio, cobrindo um alcance tão vasto que Ursula o avisa que seu corpo não aguentará por muito mais tempo. Ele está no limite. No entanto, quando os monstros o cercam, ele realiza seu ataque de golpe de desenho e os destrói todos em um único corte. Quando Yuri aparece, ela fica surpresa que ele conseguiu matar todos os monstros como prometeu, mas o herói imediatamente desaba.
Enquanto ela o cura, Úrsula aparece e observa em choque, sem conseguir acreditar no monstro que ela mesma criou. Quando Aang recupera a consciência, Mia pula alegremente sobre ele e os aldeões o agradecem por salvar a aldeia 2 vezes. No entanto, o fazendeiro de antes, John, levanta o fato de que Aang acabou de arriscar a vida para salvar a aldeia deles, enfrentando uma frota inteira de monstros, e pergunta aos outros aldeões o que eles fizeram para mudar seu destino, além de esperar pela morte. Quando uma senhora menciona as palavras de Nagan, ele diz que eles precisam parar de dar desculpas para sua apatia enquanto entregam seus entes queridos como sacrifícios, e afirma que Aang não salvou apenas suas vidas, mas também a dignidade deles. Ouvindo isso, os aldeões de repente se energizam e todos afirmam que agora lutarão e tomarão seu futuro em suas próprias mãos. Aang fica feliz que os aldeões não parecem mais fantoches deprimidos, e Yuri o elogia por ser quem acendeu essa mudança neles. Ele então diz a ela que quando se conheceram, ela o salvou e lhe deu dignidade, coragem e tantos sentimentos calorosos, e ele está encantado porque seus feitos recentes o tornaram mais parecido com ela. Enquanto ela sorri para ele, ele diz que quer estar ao lado dela e ver o que ela vê para sempre, mas os aldeões os interrompem com provocações. Enquanto os aldeões tagarelam sobre sua confiança renovada para lutar pelo futuro, Nagan chega de repente e tenta assustá-los para que se submetam, mas John lhe diz que ninguém vai segui-lo depois do que acabaram de passar. Os outros se juntam e o acusam de ser um líder terrível, mas ele tenta manipulá-los, dizendo que Aang é um demônio que planejou tudo para poder assumir o controle da região de Rayshak. Ele então promete proteger o domínio como sempre fez, mas os aldeões se recusam a se alinhar com ele e afirmam que preferem seguir Aang, mesmo que ele seja um demônio, do que viver sob seu regime de 5ª categoria. O Rei Bobo fica atordoado, pois não consegue acreditar que estão dizendo isso, apesar de seus esforços para proteger a região. Mas John lhe diz que eles não precisam de um senhor feudal que esteja disposto a sacrificá-los, mas sim de alguém que lute ao lado deles, como seu pai fez um dia. Ouvindo isso, Nagan tem um flashback de seu pai, e seu cérebro de repente começa a dar pane, então ele implora a Shadow para guiá-lo sobre o que fazer. Quando ele tira um artefato misterioso, Aang tenta avaliá-lo, mas percebe que é ilegível devido a uma habilidade de ocultação. Enquanto Shadow se prepara para fazer sua entrada, Aang avisa Nagan para se afastar do artefato, mas o idiota real o ignora. Em sua consciência, Shadow lhe diz para destruir todos na aldeia por não obedecê-lo, assim como fez com seu pai. Isso surpreende Nagan, então o astuto Shadow se oferece para contar a história completa. Vários anos antes, Nagan encontrou seu pai ajudando os moradores com o trabalho na fazenda. E quando algumas de suas pessoas vieram elogiá-lo, Nagan decidiu que queria ser um grande senhor como ele. Ele se moveu para ajudá-lo com o trabalho na fazenda, mas tropeçou em uma pedra e caiu. Quando os aldeões o verificaram, ele garantiu que estava bem, mas seu pai disse para ele se juntar aos amigos para jogar Call of Duty, porque trabalho na fazenda é coisa de adulto. Quando ele encontrou os jovens plebeus, eles o acusaram de ter Covid-19 e fugiram para que ele não os infectasse. Isso o fez chorar horrores, e ele esbarrou em outros plebeus falando sobre como ele não era nada parecido com o pai, porque na verdade era um enjeitado encontrado em Abysswood. Ouvindo isso, ele correu para confrontar o pai, mas tropeçou e caiu numa poça. Com lágrimas escorrendo dos olhos, ele admitiu que a razão de ser tão fraco e desajeitado é que ele é adotado, e disse que nunca seria como seu pai. Quando sua lágrima caiu na poça, Shadow apareceu e disse que ele não precisava se comparar ao pai, mas sim ser seu próprio homem. Ele se apresentou ao garoto nobre deprimido como um amigo imaginário e disse para ele o manter em segredo de todos, para que não desaparecesse. Isso deixou Nagan feliz, pois era a primeira vez que ele tinha um amigo, e eles passaram os próximos anos criando laços. Um dia, Nagan notou que seu pai parecia exausto, e quando ele contou a Shadow, o demônio maligno o direcionou a uma estranha erva medicinal em um livro, que supostamente curava a fadiga. Quando seu velho a bebeu, ele inicialmente melhorou, e agradeceu a Nagan por sua gentileza, mas com o tempo sua doença piorou até que ele finalmente faleceu. Após sua morte, Shadow prometeu ser o conselheiro pessoal de Nagan para o trono, e isso o deixou feliz. De volta ao presente, Shadow lhe diz claramente que matou seu pai porque a erva medicinal que ele deu ao pai era na verdade veneno, e confessa que é um demônio que o usou por anos para enviar humanos ao reino demoníaco. Ouvindo isso, Nagan finalmente perde a cabeça, e isso permite que Shadow assuma o controle de seu corpo. Aang percebe que Nagan está agindo como o Coringa, então ele pergunta quem ele realmente é, e Shadow se apresenta como um visconde entre os 5 ranks da nobreza demoníaca. Isso irrita Aang, mas Shadow piora as coisas explicando que estava enviando humanos com sucesso para o reino demoníaco usando Nagan, até que Aang apareceu e estragou o plano, não lhe deixando outra escolha a não ser tomar seu corpo e destruir o próprio herói. Ele então se gaba de conhecer tudo sobre a fraqueza humana, e afirma que Aang apenas ficará parado e o deixará destruí-lo, porque acabar com ele significaria acabar com Nagan. Quando ele lança ataques sombrios contra Aang, o herói desvia e tenta contê-lo em uma barreira. Mas Shadow estilhaça a barreira facilmente, antes de informá-lo que técnicas desse calibre são inúteis contra ele, já que ele pode usar artes antimágicas. Ouvindo isso, Aang decide usar mais energia espiritual para que ele não pudesse anulá-la.
mas então o demônio joga uma bola curva, invocando monstros para atacar os aldeões. Ayn imediatamente destrói os soldados demônios e monta um escudo mágico para protegê-los, enquanto lhes diz para correrem por suas vidas. Enquanto se aproxima dele, Shadow copia a habilidade Aris de Sung Jin-woo para invocar ainda mais demônios das sombras e estilhaça a barreira mágica que os separava. Quando os demônios macaco atacam, Ayn cria clones das sombras, que ele usa para enfrentá-los individualmente enquanto diz aos aldeões para se apressarem e saírem dali. Apesar de seus esforços, ele vê que um demônio gorila agarrou um dos aldeões, e essa distração cria uma abertura para Shadow socá-lo. Antes que ele possa revidar, Shadow dispara ainda mais socos contra ele, forçando-o a ficar na defensiva, enquanto o zomba por gastar todos os seus esforços para defender os outros. Enquanto bloqueia os socos, Ayn percebe que não consegue focar em aumentar a produção de suas habilidades, e ele tenta mudar para o ataque, mas se lembra que Nagan está dentro do vilão, forçando-o a reativar sua habilidade de defesa de fortaleza inabalável. Ursula o repreende, alegando que ficar na defensiva não mudará nada, e isso o faz considerar imbuir um ataque com a purificação de Yuri, mas ele teme acabar machucando Nagan se não conseguir de alguma forma extrair Shadow. Mesmo que o capture em uma barreira mágica, ele não conseguiria mantê-la para sempre, então ele pensa no que fazer enquanto bloqueia ainda mais socos de Shadow. Por outro lado, Shadow continua disparando ataques, provocando-o por ser um herói sem coragem, que prefere virar saco de pancadas a arriscar destruir Nagan para salvar os aldeões. Ouvindo isso, Ayn declara corajosamente que nunca aceitará o sacrifício de pessoas, e então muda para o movimento mais poderoso de Naruto, o Datbayo, enquanto tenta pregar a alma de Nagan. No entanto, Shadow lhe diz que Nagan já está selado e lança uma nova barragem de socos sombrios contra ele. O herói aguenta esses socos enquanto se aproxima dele e afirma que nunca abandonaria Nagan, mesmo que essa praga maligna o veja como um perdedor arrogante. Essa demonstração chocante de tenacidade irrita Shadow, então ele fica ainda mais intenso com sua saraivada de socos, e as garotas tentam convencer Ayn a parar, mas ele avança, mantendo a imagem de Nagan em seu coração, até que finalmente alcança Shadow. Enquanto agarra a camisa de Shadow, Ayn declara em voz alta que salvará a todos antes de dar uma cabeçada nele, estilo Tanjiro, e esse ataque apaga as luzes do demônio. Dentro de sua consciência, Nagan se afoga em autopiedade, afirmando que quer desaparecer por ter machucado tantas pessoas e que um fraco como ele não deveria existir. Nesse instante, ele ouve a voz de Ayn dizendo para não desviar o olhar, e em voz alta, para ele se lembrar do porquê ele queria proteger o domínio de Rayshak em primeiro lugar. Isso o faz perceber que a razão pela qual ele queria proteger a aldeia o tempo todo não era porque queria ser como seu pai, mas sim porque queria fazer as pessoas ao seu redor sorrirem da mesma forma que seu pai fazia. Ele se lembra do pai afagando sua cabeça, aconselhando-o a nunca perder a bondade, pois isso o tornaria um grande lorde um dia. Isso o emociona às lágrimas, percebendo o quão precioso foi aquele momento. Enquanto isso, John revida os macacos demoníacos com equipamentos de fazenda, dizendo a todos para mirar nos olhos dos monstros, pois é o ponto fraco deles. Quando ele diz que precisam proteger Nigan do demônio, o povo lembra que a culpa daquela bagunça é do Lorde Burro. Então ele faz um discurso a Lyron Smith, motivando-os a lutar por ele. Após chorar por vários minutos, Megan finalmente decide seguir em frente e assumir suas responsabilidades como Lorde do domínio de Rayshik. No campo de batalha, Shadow tenta manipular Ayn, lembrando-o que também está machucando Negan, mas quando tenta atacar de novo, seu corpo congela de repente. Ele grita com Negan, dizendo que jamais o deixará retomar o controle do corpo, mas Negan prova o contrário, usando metade do rosto para agradecer Ayn pela ajuda. Então, ele se apunhala no coração, e Ayn tenta socorrê-lo, mas Ursula o impede, afirmando que interrompê-los faria o sacrifício dele ser em vão. Dentro de sua consciência, Negan diz a Shadow que ainda o considera um amigo, apesar de todas as suas maldades, porque ele realmente o salvou quando estava no fundo do poço. Contudo, Shadow afirma que Megan não passava de um idiota descartável para ele, e o chama de fracote patético antes de deixar seu corpo para que morra sozinho. Enquanto foge, o pequeno demônio avista Mia e planeja possuir seu corpo, mas Ayn arremessa sua espada como um dardo, que o atinge bem na cabeça. Ele então corre para Nigun e tenta desesperadamente curá-lo com os poderes de Yuri, mas percebe que não faz efeito. Quando ele está prestes a desistir, Yuri aparece e entra em modo turbo com sua magia de cura, chamando por ele, até que ele finalmente recobra a consciência. Quando Negan pergunta por que o salvaram, Aang diz que não está disposto a sacrificá-lo, e John fala em nome dos aldeões, dizendo para ele se redimir do que fez, sendo um líder de verdade para eles. Com lágrimas nos olhos, ele os agradece por lhe darem uma segunda chance. Yuri de repente desmaia de exaustão, então Ayn a leva para uma árvore e fala de seus planos para fazer os demônios pagarem por seus crimes. Depois que as garotas prendem o corpo de Shadow, o demônio confessa que uma ordem para executar Ayn foi emitida no reino demoníaco.
mas seu corpo explode antes que possa dizer mais. Naquela noite, após despedidas emocionadas, Negan e os aldeões imploram ao herói que os ajude a resolver o problema dos demônios. No dia seguinte, o rei informa Aang que Negan se entregou por seus crimes e quer que ele assuma o trono como o novo Lorde de Rayshak. Após um empurrãozinho de Jasper, ele humildemente aceita a oferta. No reino demoníaco, uns demônios bem feios conversam sobre como Falco e Shadow da nobreza demoníaca foram uns farsantes por perderem para o herói, mas um deles tem a cabeça explodida por um ataque surpresa. A dama demônio que disparou o ataque aparece, e o outro perdedor a identifica como a nobre demônio de mais alta patente, Duquesa Yuana. Depois que ele se desculpa, ela o manda limpar a bagunça. Em outro lugar, Echidna observa Aang por uma bola de cristal, até que a interrompe e pergunta por que ela está tão obcecada pelo herói. Echidna responde que é porque ele é um Lord Sigma superpoderoso, que possui um olho especial, e então a envia em uma missão para trazer um dos espíritos da Árvore do Mundo. Como um agrado, ela promete que Yuana poderá enfrentar Aang se o esperar no domínio do espírito, já que ele também está atrás deles. Após invocar um portal, Yuana declara que vai destruir Aang e trazer um espírito da Árvore do Mundo para ela antes de pular no portal. Depois que ela sai, Echidna esfrega a bola de cristal com o rosto de Aang como se fosse seu brinquedo pessoal de prazer, expressando o desejo de vê-lo ficar ainda mais forte. No dia seguinte, Yuri e Aang estão fazendo planos para o almoço quando Alice aparece de repente para pedir ao herói uma conversa particular. Antes que ele possa responder, a intrometida Pina aparece e começa a provocá-la por tentar mais uma confissão de amor, mas Alice diz que não é sua intenção. Ela o informa que tem usado seu olho de 1000 milhas para procurar as árvores do mundo há um tempo, porque também quer se reunir com todos e ser útil a ele. Ao ouvir isso, todos começam a elogiá-la como se fosse um cachorrinho que acabou de dar um mortal para trás, e enquanto fazem planos para visitar a próxima irmã da Árvore do Mundo, ouvem a voz de uma dama misteriosa, incentivando-os a ir em frente. Enquanto tentam descobrir de onde veio a voz, vem uma gata com canhões de leite tamanho ômega deitada na cama de Aang, e ela convida as irmãs para recebê-la. Yuri pula para abraçá-la e motorboat seus melões, mas cai numa cama vazia, pois o corpo à frente deles não passa de um holograma mágico. Pina apresenta essa garota espírito, uma verdadeira bomba, como a segunda irmã mais velha deles, Kish. E Aang surta por não acreditar que um espírito se aproximou sozinho. Quando ele se apresenta, ela se aproxima, e o cérebro dele vira purê na hora ao ver os Warstoppers dela a queima-roupa, fazendo-a rir dele. Enquanto ele tenta descobrir o nome de usuário dela no OnlyFans, Alice diz para eles focarem em assuntos importantes, então Kish informa ao herói que a Árvore do Mundo está sendo alvo de um demônio, e ela precisa de uma ajudinha para detê-la. Aang concorda imediatamente em ajudá-la, mas quando pergunta onde fica o domínio dela, ela revela que não é ela quem está sendo alvo, mas sim a adorável irmã mais nova deles, Mei. Para deixar tudo claro, Alice explica que encontrou a Árvore do Mundo de Mei usando seu olho de 1000 milhas para escanear a floresta abissal e descobriu que toda a área é uma masmorra secreta enorme. Quando Aang pergunta sobre o guardião de Mei, Kish informa que ela pereceu há muito tempo nas mãos de algumas pessoas gananciosas que planejam reivindicar a mana de Mei só para si. Por causa disso, Kish assumiu o papel adicional de guardiã de Mei. E quando Aang pergunta como ela consegue deixar sua árvore do mundo, Alice explica que as 3 irmãs mais velhas são seres de alto escalão que possuem a habilidade de capacidade independente, o que lhes permite mover-se livremente em boa medida. Kish então começa a fazer dancinhas e gestos como um personagem de Fortnite, enquanto diz a Aang que seu corpo real está lutando pela vida no domínio de Mei. E quando Alice pergunta por que ela não usou sua habilidade de olho maligno, ela diz que é porque é difícil de controlar e provavelmente destruiria o domínio de Mei, assim como a região de Rayshik, se ela o liberar. Quando Aang pergunta sobre sua venda, ela confirma que não é um cosplay do Gojo, mas sim um dispositivo para selar seu olho maligno. Aang fica furioso com o fato de um demônio estar atacando um dos espíritos da árvore, então ele anuncia que vai ajudar Mei e diz a Kish para aguentar mais um pouco até ele chegar. Algumas horas depois, Aang chega à floresta, e Ursula lhe diz que ela está cercada por maldições poderosas que o impediriam de encontrar as saídas se ativadas. Para seguir em frente, ele combina o olho de 1000 milhas de Alice com sua habilidade de avaliação, e isso cria padrões no ar que o apontam na direção de Mei. Ele decide acelerar as coisas pulando numa colina e avançando com sua super aceleração até que Ursula avisa de um ataque iminente. Nesse instante, uma demônio chamada Hornet, que controla insetos monstruosos, aparece à sua frente e se apresenta como uma das macacas demônio antes de enviar seus lacaios para atacá-lo. Enquanto os insetos o cercam, ela começa a se gabar de seus poderes, mas ele de repente se teleporta para trás dela e a apunhala pelas costas. Contudo, ela transforma seu corpo num enxame de insetos, mas o herói não vacila ao disparar uma saraivada de ataques para destruir todos os seus lacaios. Hornet tenta escapar usando um portal sombrio, mas a Yuana aparece e a destrói por ser uma covarde. Durante o confronto, Ai percebe que ela é muito mais poderosa que Hornet, mas como um verdadeiro defensor da igualdade de gênero, ele começa a socar sem parar o rosto feio dela. Ela se levanta e o atinge com balas mágicas, mas ele faz um Uno reverso,
rebatendo os ataques dela de volta e decepa sua cabeça. Enquanto ela jaz no chão, ele explica que infundiu todos os seus socos com sua habilidade de drenar mana, mas ela consegue escapar para um portal antes que ele possa finalizá-la. Logo depois, Ayn e Alice entram no domínio de Mei, e as garotas têm um reencontro divertido com Kirsch. Ela direciona Ayn para Mei, uma garota chibi dormindo tranquilamente, mas o lesado acidentalmente a acorda. Enquanto Mei chora, Ayn tenta confortá-la, mas suas caretas engraçadas só a fazem chorar ainda mais alto. Contudo, Yuri a cumprimenta, e Mei alegremente abraça sua Wani-chan há muito perdida. Ela então se encontra com os outros e diz que fez flores para recebê-los. Quando ele entrega uma flor a Yuri, ela a coloca no cabelo da Loli, prometendo fazer cosplays da Barbie com ela mais tarde. Enquanto ela elogia a pirralha, Ayn a agradece pela ajuda, mas Mei o interrompe, acusando-o de ser o R. Kelly disfarçado. Contudo, Yuri explica que Ayn é uma boa pessoa que espantou todos os vilões, então ela se desculpa pelo erro, e ele também se desculpa por tê-la acordado. Ela de repente pede para sentar no colo dele, e quando ele permite, ela o força a jogar outros jogos amigáveis com ela, e aproveita a experiência enquanto ele o faz. Vendo o quanto ela está se divertindo, o herói acelera as coisas, pulando alto no céu enquanto a segura, e as garotas começam a planejar formas de consolar Mei, achando que a proeza boba dele a faria chorar por semanas. Contudo, quando aterrissam, Mei alegremente agradece Aion pela experiência divertida e o adiciona à lista de pessoas que ela quer amassar. Todos começam a comemorar como se ele tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo, mas Mei complementa, oferecendo-se para se juntar a ele em sua missão. Quando ele pede a opinião de Kirsch, ela promete proteger a masmorra de Mei em sua ausência, e isso choca porque ele pensou que adicionaria a Mamãe do Leite ao seu harém. Ela tenta explicar que é seu trabalho proteger a Árvore do Mundo, mas ele a interrompe e pergunta o que ela quer fazer, pois também respeita os desejos dela. Enquanto Kurji o encara em choque, ele pergunta se ela quer se juntar aos outros, então ela finalmente admite que ele a desvendou. Ele então diz que ela não precisa se preocupar com o domínio da Árvore do Mundo de Mei, porque ele vai montar uma barreira e deixar um clone das sombras para proteger a área. Ao ouvir isso, ela o confia os núcleos espirituais dela e de Mei, e anuncia às outras garotas espírito que está se juntando a elas. Aine garante a Mei que protegerá sua Árvore do Mundo, mas Yuri o interrompe, abraçando-o por trás e dizendo que o ama. Vendo isso, Alice tenta confessar seus sentimentos também, mas seu pequeno cérebro derrete antes que ela consiga invocar as palavras. Logo depois, Aang conta a Úrsula o quão orgulhoso se sente por encontrar tantas garotas espírito, mas ela o informa que ainda restam 4 irmãs. Ele então conta a ela como costumava ser infeliz, mas depois de conhecer Yuri e os outros, seu coração agora está cheio de sentimentos calorosos, pois ele deseja protegê-los e se orgulha de salvaguardar seus sorrisos. A visão dele transbordando confiança a faz lembrar de tudo o que passaram juntos, e isso a emociona às lágrimas, que ela disfarça chutando a perna dele. Quando ele invoca os novos núcleos espirituais, ela os infunde em seu olho e o informa que ele agora ganhou o poder do Olho do Nada de Kirsch e o poder da criação de árvores de Mei. Quando Kirsch chega, ela o informa que seu olho maligno do nada pode apagar da existência tudo o que entra em sua visão, mas é muito difícil de controlar. Embora ela esteja confiante de que seu olho de Deus espiritual não será destruído, ela o aconselha a não usar muito a habilidade porque não tem certeza dos outros efeitos colaterais. Depois, Mei lhe diz que seu poder a permite controlar árvores, e então demonstra isso criando uma grande árvore na frente deles. Para completar, Aime agora pode aumentar suas habilidades físicas usando aura, assim como demônios de alto escalão, e sua espada foi imbuída com o poder de golpear o mal, o que lhe concede a habilidade de cortar magia e absorver a aura de um inimigo para torná-lo mais forte. Ao ouvir isso, Aim fica super animado porque agora pode lutar de igual para igual com demônios de alto escalão ou até mesmo Kratos, e agradece a Úrsula pela ajuda. No reino demoníaco, Echidna faz uma reunião com todos os nobres demônios de alto escalão e sugere que eles concentrem todos os seus esforços em matar Aim, já que ele é uma ameaça à ressurreição do Lorde Demônio. No dia seguinte, Aine e as garotas chegam ao castelo de Negan, e Aine anuncia que precisam limpar o lugar, pois será a nova base deles. Para essa tarefa, eles se dividem em equipes de 2, e Alice faz dupla com Aine para limpar a biblioteca. Ela percebe que é sua oportunidade de ouro para confessar seus sentimentos, mas não tem coragem. Quando ele começa a falar sobre seu amor por revistas cultas, ela confunde as palavras dele, achando que ele está se declarando para ela, e isso a deixa tão animada que sua aura enlouquece. Enquanto isso, Yuri e Úrsula são encarregadas de limpar o banheiro, e Yuri conta à mãe como se sente grata a Aim por fazê-la descobrir um novo lado de si mesma. Ao mesmo tempo, Mei usa uma barata para perseguir Kirsch no camarim, que elas deveriam limpar, e a pequena garota espírito tem uma ideia para apimentar as coisas em casa.
Logo depois, Ain vê Yuri usando um vestido chique e ele fica imediatamente atordoado com a beleza dela. Quando ela pergunta o que ele acha, ele diz que ela está fofa, então ela o arrasta para uma festa que as garotas planejaram para ele. Quando chegam ao salão de festas, Ain vê o resto das garotas espírito vestidas com roupas de festa elegantes e isso o faz surtar ao perceber que está vivendo a fantasia de todo garoto. Depois que ele as elogia, elas o fazem vestir um smoking, e a turma passa as próximas horas dançando juntos com grandes sorrisos nos rostos. Mais tarde naquela noite, Yuri encontra Ain sozinha na varanda e o agradece por ajudá-la a se reunir com seus irmãos. Então ele promete encontrar os outros para ela. Isso nos leva ao fim do vídeo. Você acha que Ain e Yuri encontrarão as outras garotas espírito? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, inscreva-se no canal e curta o vídeo.